escolhi ser mãe. Eu sou mãe por natureza. Eu sou mãe desde 23 anos. Eu sempre quis ser mãe. Eu tenho vocação para a maternidade, mas talvez eu não tenha tanta vocação para o matrimônio. Eu gosto de falar da espiritualidade, né? Religião, para mim, ela mascara um pouco o verdadeiro sentido da espiritualidade. Então, quem é de Pita tem um fogo digestivo muito alto, fica vermelho muito fácil, tem tendência a ficar mais explosivo, porque é a predominância do fogo. Pita é o quente. É o você quente. também, Você é Pita. Você também, eu morei na Índia, amor. Fiquei lá só me tratando Olha aí. Não, eu vi que você estava super tranquila. Maravilha. Ela estava falando e você super tranquila. É que eu não quis entrar nessa conversa, porque eu ia perguntar qual que é seu dosha. Você é uma pitona. Exatamente. Maternidade já é uma coisa difícil. E nos dias de hoje, 2025, com tudo que hoje a adolescência passa, para redes sociais é uma vitrine que as pessoas acabam estando o tempo todo. Teve algum momento que você se olhou e pensou, agora está diferente? Olá, sejam muito bem-vindas a mais um episódio do Menotalks. Aqui a gente conversa com mulheres incríveis acima dos 45 anos sobre as dores e delícias de viver essa fase. E hoje a gente tem o prazer de receber a atriz Letícia Spiller. Muito bem-vinda, Letícia. Obrigada. Bom ter você aqui, que bom. Com duas mulheres maravilhosas. Não, fortes, vindo de você agora, olha, eu vou até poderosas, inteligentes. Somos, né? Somos. Isso é. Você está se sentindo poderosa nessa fase da vida? Já vamos começar, ó. Pá. Olha, sabe que eu tô? Eu tô assim, não é poderosa a palavra, mas acho que mais serena, mais confiante, mais tranquila, assim, sabe? Nada me abala muito. Tá tranquilo. Assim. A Rita Lobo teve com a gente e ela falou isso, que quando ela fez 50 anos, ela olhou para o marido dela e falou assim, ele perguntou, como é que você está se sentindo, né? Fez 50, agora ela falou, eu estou me sentindo poderosa. Mas eu acho que dentro dentro desse poderosa, acho que engloba tudo isso que você falou, não é? Porque eu acho que assim, o poderosa no sentido assim de estar bem com você mesma, de gostar de ficar sozinha, adoro os meus momentos sozinha, sabe? Não tenho drama, estresse, assim, no sentido de carência afetiva, sabe? Por isso que eu acho que o poder vem muito daí, né? Também da gente estar bem com a gente mesma, assim, de a gente estar feliz de ter a nossa companhia também, tá bem na própria pele, né? E, assim, a gente estava falando aqui antes de começar, você cresceu, a gente tem você no imaginário coletivo desde novinha lá, né, de Paquita, depois começando a fazer TV, você tem uma carreira muito longeva. Como é que tem sido para você esse processo de estar passando pela transição, de envelhecer na frente das câmeras, desde puberdade, adolescência até agora? Pois é. E tem momentos assim que eu sinto mais isso, e outros também que dane-se, sabe? Ligar aquela chavinha né, que a gente conhece. Que é isso, né, gente? Faz parte da vida, né? E o que se há de fazer, né, com esse... E é bonito também passar por essas etapas todas, porque eu acho que uma coisa compensa a outra, né? Aos 20 anos eu era muito mais ansiosa, eu cometia muito mais insensatez, né? Aquela coisa da insensatez juvenil, atitudes mais impulsivas. Hoje em dia eu tenho a maturidade como minha aliada, né? Eu adquiri experiência na minha profissão, o que me dá uma tranquilidade imensa, me dá assim, um orgulho também e uma confiança no meu preparo. Também tem um pouquinho também da insegurança do frio na barriga, porque eu acho que todo artista ele tem que ter isso, senão não é vocacional. Perde o encanto. Eu acho que talvez em qualquer profissão, né? Se a gente vai perdendo esse frio na barriga,
O que motiva, né? Você vai, de onde vem a motivação, né? Se a gente perde esse frio na barriga. Agora, os boletos. Pode ser também. Os boletos sempre vencem, né? O que eu assim, a coisa que mais, né, que me preocupa, assim, é porque eu acho assim, eu quero envelhecer com saúde, eu quero envelhecer inteira, eu quero envelhecer dançando, que eu amo dançar, eu quero envelhecer indo pra praia, sabe? Dando meus mergulhos, indo pra natureza, fazendo minhas caminhadas. Isso eu acho que é saúde, né? Saúde mental. Letícia, mas houve algum... Enfim, você tá em frente às câmeras é uma coisa que, enfim, não tinha alternativa, porque a tua profissão é estar ali, né? E depois das câmeras, não só da TV, mas agora redes sociais, é uma vitrine que as pessoas acabam estando o tempo todo. Teve algum momento que você se olhou e pensou, agora tá diferente? Tiveram alguns momentos, assim, alguns momentos. Mas eu lembro que eu fui fazer uma série em São Paulo, aliás, uma série incrível chamada A História Delas, que é sobre 4 mulheres, 2 mães e 2 filhas, os destinos entrelaçados. Mas é uma história muito interessante, não vou dar muito spoiler aqui, mas só por falar em mulheres, assim, eu já acho muito interessante, né? E nesse momento foi quando a perimenopausa começou a ficar mais evidente para mim. Eu comecei a sentir... eu acho que tudo passa muito pela alimentação também. Nesse momento, como eu estava fora de casa, eu estava praticamente 4 meses em São Paulo, e eu estava estressada, porque qualquer momento livre eu vinha ver a minha filha, então, às vezes, eu pegava uma estrada de carro, pegava a madrugada de carro, chegava aqui. Então, isso tudo estressa o corpo, né? Fisicamente. Então, comecei a ver, foi assim, impressionante. 2 meses de má alimentação, com estresse, combo. Má alimentação, estresse, pá, você já sente. Você já sente na fisionomia que alguma coisa mudou. E aí daí que começou a ter os intervalos das regras, né? Eu não tinha ainda essa coisa de parar de menstruar 2 meses. Foi a primeira vez que eu senti. E aí eu comecei a sentir as mamas muito inchadas, como se eu fosse menstruar, como se eu estivesse grávida. Eu engordei, sei lá, 5 quilos. Falei, tem alguma coisa acontecendo aqui. E aí foi a primeira vez que eu fui investigar, né? Fazer exame de sangue e tal, para ver os hormônios, que até então estava tudo normal. E aí foi a primeira vez que eu vi e falei assim, nossa, estou diferente. E aí depois eu comecei a direcionar mais a minha alimentação, né? Comecei falei, bom, mesmo que eu vá fazer uma série em São Paulo ou em outro país, eu preciso cuidar disso. Eu preciso ter um olhar para isso, senão não sei onde eu vou parar, né? Mas você começou a fazer um tratamento também? Você faz tratamento hormonal? Comecei a fazer de reposição... com bioidênticos de gel, né? E a progesterona oral. Mas... que é o mais comum, assim, né? E o estrogênio, progesterona e testosterona, né? Você sentiu diferença? Senti diferença. Te ajudou pra caramba? Me ajudou no ânimo, porque aí esse combo lá, com o estresse, com tudo, também vem o cansaço, né? Também vem a falta de energia, que está veiculada a isso, eu acho, também. O que você sentiu? Você sentiu mais coisas além de estresse, cansaço? Você teve fogacho, névoa mental? Dentro desse combo, o que veio que você sentiu mais? Não, fogacho não tive problema também na libido, tudo certo. Mais esses intervalos da menstruação, né, prolongados. A névoa mental, eu acho que ela rola de vez em quando, ainda. O que eu estava falando mesmo? Não, às vezes esquecer o nome de uma pessoa muito querida. Tudo bem, não é da sua convivência, mas como assim? Esqueci o nome dessa pessoa que eu adoro, sabe? Imagine. Não, isso eu esqueço o tempo todo, gente. Às vezes eu olho para a Silvia e digo, como é seu nome mesmo? Você esquece o seu próprio nome? Não, o meu nome eu ainda não esqueci, mas
É uma loucura. Às vezes eu encontro pessoas e eu começo a ficar desesperada porque eu não consigo me lembrar o nome de uma pessoa que eu conheço, que eu tenho intimidade. Às vezes um filme, uma peça, um autor. Eu falo, meu Deus. Você conhece muito bem. Eu vou ter que ler tudo isso de novo, ver tudo isso de novo para eu lembrar o nome. Teve algum impacto no teu trabalho de, por exemplo, ter decorar esses brancos? Sabe o que passou pela minha cabeça? Eu falei assim, não, isso não pode acontecer. Mas eu acho que isso daí foi tanto treino, né, durante a vida inteira, que eu acho que é uma coisa que não afetou, tá graças a dentro Deus. Já, né? Já está introjetado. É que nem andar de bicicleta. Você fica um tempo... Quando você começa a ficar nativa de novo, você já... Porque eu fiz uma peça, né, com o Marcelo Serrado agora, O Avesso do Avesso, e ele fazia com a Lolo, com a Heloísa Perricet. E eu entrei para substituir, eu tive que pegar aquilo em 15 dias, né? Uma coisa que eles ensaiaram 2 meses, eu tive que pegar muito rápido, com poucos ensaios. Acho que de ensaio mesmo, acho que foram 10. Falei, meu Deus, será que eu sou... Né? Você se questiona, assim, né? Eu falei, ufa, tá tudo bem, tá tudo certo. Mas é um treino, né? Ah, não, porque realmente deve ser muito diferente lidar com a memória quando você tem 20, 30 anos e agora com tudo ainda, porque você tem enfim, filho, uma filha adolescente, um filho que já está trabalhando, está na mesma carreira, tem toda uma vida para organizar. Casa para organizar, são os cachorros, né? A gente vai criando coisa, né? Vai passando tempo, você vai, meu Deus, tá bom, mais um gato, 3 cachorros, mais a casa, ser mãe, que não é, né? Que eu acho que é a tarefa mais difícil, eu acho que é essa, é educar no meio desse movimento todo, né? No meio do caos, né? Até a gente podia falar disso um pouco, assim, hoje tem uma questão, né? Você tem um filho já adulto, que até agora brilhou aí na novela, uma história incrível Pedro. De carreira. E uma menina muito nova, numa idade em que todo mundo com que a gente fala, que tem filho adolescente, fala, meu Deus, o que é ter um filho adolescente? Saudade de quando o grande problema de um adolescente era sair à noite, ir para uma balada e tomar uns goles de alguma coisa a mais e tal. Agora a gente tem todas as preocupações, principalmente com as meninas, a questão da rede social, da aparência. Como é que é você como mãe de uma menina dessa idade? Nossa, eu me preocupo muito. Tenho muitos debates com a Estela em casa. Inclusive, eu e o pai dela, a gente também tem um aplicativo que controla, né, as horas de uso, que vê o que fez, onde que entrou, onde que não entrou. E a gente se preocupa muito com essa informação muito rápida, com essa ditadura da beleza, né, dessa perfeição. Ela está com quantos anos? 14. Então, isso é uma coisa que a gente conversa muito com ela. E, graças a Deus, ela faz terapia desde muito cedo, né? Porque a gente se separou, desde que a gente se separou. E também para lidar com esses desafios aí da vida. Porque eu acho que tem muita demanda, sim, sabe? E a gente precisa cuidar da cabeça, da nossa sanidade mental, e porque isso é uma ferramenta, né? Isso é o mundo moderno. Você falar para assim, se eu pudesse escolher que ela não tivesse até uma determinada idade, eu até posso, né? Mas é muito difícil. É uma exclusão de um sistema que está ali todo voltado para isso. E né? que exige agora, porque pesquisa, graças a Deus, agora as escolas proibiram completamente o celular, que eu já acho que já deveriam ter feito isso desde muito sempre, né? Você não ter celular na escola, ponto. Escola é um lugar de convivência coletiva, onde a gente está aberto ali para outras coisas. Que já é um desafio, né? O aprendizado. A gente mesmo, eu me lembro, né? A gente já tem 1000 distrações numa época que a gente está descobrindo muitas coisas da vida, olhando para o lado, se interessando né, por várias coisas. Aí você tem mais uma coisa para te distrair, na verdade, para te tirar desse mundo social. Inclusive, ela tem dias que ela não tem acesso à rede social, por exemplo, né?
A Mas gente libera mais no final de semana. É realmente uma tarefa, né? Porque é mais um controle que você tem que acabar estabelecendo. E esse é um desafio de todos os pais. Você é uma mãe parceira, controladora, preocupada? Que tipo de mãe você é? Eu acho que eu sou uma mistura disso aí. Sou como boa geminiana, né? Mas eu controladora nem tenho como controlar tanto, porque eu trabalho muito. Mas sou protetora, sou parceira se precisar da minha parceria, mas também sou mãe, né? Quando precisa, a gente Dá aquela dura, né? Você falou que... Às vezes dói, né? Às vezes dói ter que dizer não, né? Ter que dar limite, né? Eu acho que dói mais na gente do que neles, né? Exatamente. Às vezes... Gente, isso eu nunca vou saber. Eu acho todas as mulheres que têm filhos heroínas, assim. A maternidade é uma coisa difícil e nos dias de hoje, 2025, com tudo que hoje a adolescência passa... os meus já passaram, graças a Deus, não estou mais vendo isso de rede social, não sei como é que eu ia lidar. Pois é, o Pedro já não pegou isso. Os meus também. Ele já foi criado de outra forma, assim, você vê... Ele usa muito a ferramenta, mas ele não tem esse perigo do vício, né? Foi uma adolescência analógica ainda, né? Outra oportunidade. Não que a minha filha, porque a minha filha também tem muito contato com a natureza. Ela gosta do mar, ela adora, ela foi surfar outro dia com o irmão, né? Ela gosta, ela pede isso. A gente tem um sítio na serra que desde sempre ela anda descalça, desde bebezinha, ela nunca gostou de sapato, né? Então ela tem essa vivência com a natureza também, mas tem essa tentação, né, do outro lado. É muito tentador. Você falou também, falando nessa coisa do bem-estar, você falou quando você foi para São Paulo, que teve todo esse desafio de mudar a alimentação e tal. Eu vejo, pelo menos na sua rede social, você tem uma coisa assim super da yoga, de cuidado, da Ayurveda, né? Como é que isso foi uma coisa natural para você ou você teve que fazer um mergulho em aprender a se cuidar e tal? Foi um esforço? Eu diria assim que a vida ela vai colocando anjinhos, né, no seu caminho, vai colocando pessoas. Então tem a minha dermatologista que eu amo, que é a Denise Barcelos, que cuida de mim, que de vez em quando faz uns procedimentozinhos não muito invasivos, assim, no sentido de mudar a sua fisionomia, que eu sou super contra, né? Mas é aquela coisa a gente faz um tratamento de prevenção. Ela chama isso de tratamento de prevenção, que a gente já vai tratando desde os 37 ali. Eu comecei tarde, né? Mas eu poderia ter, né, me preocupado mais quando eu tinha 30, mas quando eu tinha 30 não estava nem aí, né? Para a hora do Brasil nesse sentido. Mas hoje em dia a gente tem mais esse cuidado. E aí, através dela, eu conheci a Renata de Abreu, que também é uma terapeuta ayurvédica, que aí foi quando eu comecei a entender mais da Ayurveda, dos doshas e pesquisar mais isso, comidas próprias para suas predominâncias de dosha, né? Eu sou pita acho que eu sou pita com kapha e vata, mas eu vejo muito vata porque eu sou de ar, eu sou muito aérea. Mas explica o que é o dosha, que eu não faço a menor O dosha é como ideia. se fosse as predominâncias energéticas do teu corpo, né? Então, quem é de pita tem um fogo digestivo muito alto, fica vermelho muito fácil, tem tendência a ficar mais explosivo, porque é a predominância do fogo. Pita é o quente. Você é pita. Você também. Eu morei na Índia, amor. Fiquei lá só me tratando com Ayurveda. Não, eu vi que você estava super tranquila. Maravilha. Ela estava falando e você super tranquila. É que eu não quis entrar nessa conversa, porque eu ia perguntar qual que é seu dosha. Você é uma pitona. Exatamente. E os vatas são mais longilíneos, são mais magros, né? Mas são mais aéreos também. Isso então, pode ser misturado. Você pode todos nós temos todas essas energias, só que tem uns que têm mais pita do que vata e kapha, outros têm mais kapha do que vata e pita, né? Então, e aí você mergulhou na Ayurveda e começou a fazer alimentação. Aí eu comecei a fazer uns detox com ela,
de limpeza mesmo, limpeza alimentar. Era um detox de 2 semanas, sem comer nenhuma proteína animal, nenhum açúcar, nenhum leite, né? E daí você faz uma limpeza de tempos em tempos. E também ajuda a limpar os metais, né? Limpar toxinas do seu corpo, né? E é muito legal, porque ela fala que aliado a isso é legal você liberar o calor do corpo, pegar um sol, suar, né? Fazer uma sauna para você ir liberando essas toxinas durante esse detox. Isso é uma coisa só. Mas ela lançou um livro que fala muito sobre alimentação. Então, sigo essas dicas. Olha aí. Também eu sigo outra terapeuta ayurvédica. Amiga íntima. Olha, você está no lugar certo, está tranquilo, um espaço de acolhimento. Não posso cometer essa falha. Ela é mulher de um amigo meu, inclusive, que é outro cara que eu admiro muito, que faz ação sustentável da Amazônia, que é o ASA, né? O ASA Açaí, que é essa ação sustentável na Amazônia, que ele traz o açaí puro das cooperativas lá do Pará, castanha do caju, tudo que ele faz, assim, maravilhoso. E a esposa dele, ela é uma pessoa que se curou com a Ayurveda, né? Então, ela dá vários cursos e tem vários livros. Eu tenho os livros dela e eu sigo lá, faço as sopas, eu faço algumas comidinhas dela, né, para o meu dia a dia. E maravilhosa. E aí você faz prática de yoga, então você tem lá essa coisa do Ayurveda. Eu pratico os ritos tibetanos todos os dias em jejum. Alio também sucos, detox também nesse jejum antes do café da manhã. Tem um suco que é muito bom para o estômago, que é couve, batata doce e maçã. Tem o suco de beterraba, que a beterraba é um super anticancerígeno, né? Então, você entendendo, eu acho que eu nem sei tanto assim, sabe? Essas mulheres, né, que eu citei aqui, são mulheres que né, vivem isso no trabalho, né? E eu trago isso para minha prática, para o meu dia a dia. Mas é isso, a gente vai conhecendo aos poucos, né, as coisas. Por exemplo, o leite de coco, o coco da fruta mesmo. Faço muita coisa lá com leite de coco. Sopa, café com leite, eu uso leite de coco, tudo eu uso leite de coco. Já há quanto tempo você fez essa transformação na alimentação? Eu acho que foi um pouquinho antes da pandemia, ou durante a pandemia que eu senti que... Eu falei, gente, onde que eu vou parar aqui? A pandemia foi um divisor, né? Foi um divisor, porque aí você em casa e tal... sem ter a obrigação né, no caso assim, não é ter a obrigação, mas não tinha trabalho, não tinha como trabalhar, eu tinha que ficar em casa. Se eu não cuidasse da saúde, eu estava ferrada, né? Se eu não cuidasse da alimentação. E tinha umas horas que eu chutava o pau da barraca e, nossa, e aí destrambelhava tudo. Quando a gente acostuma a ter essa coisa da alimentação como aliado, você percebe claramente quando tem a oscilação, né? Se você não comer, assim, uma coisa mais pura, mais natural, o dia que você não come, parece que o corpo realmente, você percebe a diferença, né? E principalmente na perimenopausa e na menopausa, isso faz muita diferença. Porque você sair da dieta nesse período, um dia, tudo bem. Mas se você, né... como eu tive que fazer lá essa série durante um mês, e com esse estresse de logística, eu não consegui ter uma coisa regrada, né, que eu tenho em casa. Porque quando a gente é mais jovem, uma vida desregrada não tem um preço, mas na maturidade, nessa fase principalmente, o preço... Ele vem muito rapidinho. Ele vem bem mais alto, né? A gente está falando de maturidade. Você acha que a maturidade trouxe mais liberdade para você se cuidar sem tanta pressão externa? Você escolher a forma como você
quer se cuidar? Você falou que você faz alguns procedimentos. O que você já fez? Eu faço, assim, já fiz bioestimulador de colágeno, o Botox muito de leve, porque você vê que eu tenho aqui as minhas rugas, né? Eu não quero perder as minhas rugas, o movimento do meu rosto, porque eu sou isso, eu vivo disso. Então é isso, são coisinhas bem... é que eu não posso falar os nomes das coisas, sim, mas sei lá. Essas tecnologias, né? Essas tecnologias laser, de estimular, sim. né? De laser, um laserzinho tranquilo. Mas eu não fiz lifting, por exemplo. Uhum. Né? Você consideraria fazer? Olha, eu não sei. Tenho um pouco de receio. E segundo a minha dermatologista, ela acha que interrompe um pouco a circulação sanguínea do rosto, da pele, do viço da pele, sabe? Sim. Interessante. Gente, que desesperador. Eu já estava pesquisando, achando até ano que vem já vou fazer. Agora você fala isso, eu já falo, meu Deus, mas como assim? Tem outras coisas, né? Não são tão eficientes quanto o lifting, mas elas vão ali estimulando o colágeno e às vezes sutilmente dando aquele refresh. Sim. Né? Tem o fio de colágeno, né? O fio de ácido hialurônico, que é um fio que ele é absorvido pela pele. Né? Ele não é uma coisa que é um objeto de cobre dentro do seu rosto. Não, ele perde a validade dele. Eu acho que a coisa da flacidez, a gente estava falando antes de começar a gravar, eu estava falando para a Silvia, para mim, talvez seja a única coisa que realmente me incomoda. Eu acho que se tivesse uma pílulazinha que desse uma melhorada boa na pele, o resto eu ia ficar muito tranquila com essa questão da idade. A gente toma colágeno, né? A gente faz de tudo, né, gente? Mas é que é isso, envelhecer é isso, essa pele perder o vício de ficar esticadona ali. Então, acho que é isso que eu não estou muito conformada ainda. Ninguém tá arrumada. Ninguém tá. Isso é difícil mesmo. É difícil. Como é que foi para você fazer 50 anos? Assim? Olha, foi muito bom, sabe? Porque quando eu fiz, no ano que eu fiz 50 anos, que agora eu estou com 52, eu estava com tanta energia, assim, ainda continuo, graças a Deus, eu fui fazer aula de surf que eu não tinha feito, sabe? Comecei a surfar, comecei a ter outros estímulos, me separei pela terceira vez. Sabe? Você ter outra, uma coisa de renovação, assim. Eu senti uma energia de renovação mesmo, como se eu tivesse de novo no início da minha carreira, sabe? Um movimento energético, uma energia a mais, assim, uma coisa que a gente sente ali quando a gente é mais nova mesmo. Mas é legal pensar nisso, que essa onda de renovação pode acontecer em outros momentos da vida que a gente imagina que não vai acontecer aos 50, que só que tem uma data. Até tal idade acontece, depois não acontece mais. É legal você estar contando isso, né? E eu acho que um empoderamento mesmo, porque como a gente vai tomando mais consciência, a gente vai ficando mais sábia para umas coisas, para a gente não se perder da gente mesmo. Não sei se vocês leram Mulheres que Correm com Lobos, da Clarissa Pinkola, né? É Pinkola Estés, né? Por favor, me ajuda, gente. A perimenopausa tá, nesse sentido tá brabo aqui. Os não guardar nome tá brabo. Mas eu tenho esse livro, ainda estou lendo, ainda recorro a ele e recomendo ele. Eu dou de presente ele para as mulheres. Eu já contei a história dele para minha filha. Minha filha ficou super ligada na história, né? Ela curtiu. Minha filha já é totalmente bruxinha nesse sentido, assim, de mulher poderosa. Já vi que aqui ali vai ser difícil alguém querer dominar. E eu fico orgulhosa disso, entendeu? A gente
Aí que me dá um orgulho de falar, pô, eu estou educando direitinho, né? Tô no caminho certo. E quando vem esses livros, essas outras mulheres te mostrando o caminho, te guiando, né? Para que você não se perca, né? Não se perca no caminho. Não deixe ninguém te tolir ou te tirar do seu caminho, né? Da sua vocação. Imagine, gente. Eu acho que eu nem precisei desse livro desde de jovem, né? Eu nunca deixei ninguém dizer o que eu tinha que eu não tinha que fazer. Eu acho que desde muito nova eu sabia muito bem o que eu queria. Eu fui trabalhar, eu fui em busca das minhas coisas desde muito cedo, né? Eu não sou parâmetro, mas eu vejo o que muitas mulheres passam de dificuldade, amigas minhas que abandonaram coisas porque não queriam perder o namorado, né? Enfim, eu não entendia aquilo quando eu era mais jovem, né? Eu ficava, meu Deus, mas você vai deixar de fazer teatro por causa do teu namorado? Como assim? Felizmente, a gente está falando sobre tudo isso agora e cada vez mais, né? Assim, Hoje em dia a gente está... Isso, por exemplo, de você falar da sua filha, isso. Eu olho essas meninas mais novas, eu vejo uma geração muito potente que tá vindo aí. Mas eu acho que depende também disso que está acontecendo aqui, da gente estar conversando. Você está dando esse exemplo. Você imaginava chegar aos 50 anos? Porque eu, quando tinha, sei lá, 20, 30 anos, olhava para minha mãe com 50... Era outra coisa. Como é que foi para você? Como é que você se imaginava estar tão ativa, bonita, feliz, confiante em você mesma aos 50? Eu acho que nem passava isso pela cabeça, né? Quando a gente é nova, a gente nem... Você nem lembra que você vai envelhecer, né? Agora que a ficha, eu acho que cai mais, porque meu pai faleceu, minha mãe está com 93 anos, Uau. meu pai faleceu com 98. Aí você começa a ver pessoas queridas, suas amigas mais velhas, que já estão num caminho, né, às vezes difícil, de saúde e tal, e vai batendo aquela coisa, meu Deus, caramba, será que eu estou preparada para as minhas perdas, né? Será que eu estou preparada para lidar com a morte, né? Isso tudo vai passando pela cabeça da gente. Você tá? Ninguém está preparado, né? Ninguém está preparado para isso, mas a gente buscar um caminho do autoconhecimento e da espiritualidade acima da religião, que eu acho que eu gosto de falar da espiritualidade, né? Religião, para mim, ela mascara um pouco o verdadeiro sentido da espiritualidade. Mas a espiritualidade, ela te fortalece e ela te prepara. Total. Então, é muito importante buscar essa espiritualidade, né? Sempre, desde sempre. Mas eu acho que nessa fase da vida, ela fica mais necessário ainda, sabe? Você falou que teve uma separação, né? Quase aos 50 anos, a terceira separação, né? De relação... E agora você está namorando aos 50, depois de um ano, é isso? Pois é, e aí, voltando a esse assunto, virou essa chavinha, não quero mais casar, não quero mais, eu quero namorar. Isso, eu já mas isso são anos de autoconhecimento, né? E de entender quem sou eu nessa história, nesse mundo de afeto, né? De companheirismo e tal. Eu sou uma mulher muito selvagem, no bom sentido da palavra, assim. Como? Eu não acho que eu não sou uma boa dona de casa. eu não nasci para ser dona de casa. Indomável. Eu mal paro na minha casa, entendeu? Claro que paro, obviamente, né? Eu tô ali com a minha filha, tô tendo meu dia a dia, pessoa normal, pessoa mulher. Escolhi ser mãe. Eu sou mãe por natureza. Eu sou mãe desde 23 anos. Eu sempre quis ser mãe. Eu tenho vocação para a maternidade, mas talvez eu não tenha tanta vocação para o matrimônio. Assim. Eu confesso que
a rotina ela me sufoca. Então, por isso que eu tenho muito receio de casar de novo. Assim, de casar, que eu digo, é morar no mesmo lugar, de estar ali no dia a dia. Eu agora, com 50 anos, eu quero curtir, entendeu? Já me dediquei muito, né? Agora minha filha está com 14 já, então agora eu quero curtir. Aí você foi logo arranjar um bem distante. Pois é. Para garantir que não vai ter a possibilidade de morar junto, é isso? Os meus amigos brincam comigo. Um oceano de distância. Eles falam isso. Mas, olha, tá dando certo, olha que bacana. E eu nunca me imaginei tendo uma relação à distância, assim. E pelo contrário, né? Eu sempre fui muito intensa, muito apaixonada. Ai, preciso estar perto, preciso, sabe? E sofria. De repente, gente, eu fiz 50 anos, tudo mudou. Não sei vocês, mas assim, a minha perspectiva de vida mudou. É aquilo que eu estava falando, eu estou muito bem comigo. Estou feliz sozinha. Você tinha falado no começo da conversa que você está amando ficar sozinha, né? Ter os seus momentos com você mesma. Nunca foi assim? Porque eu, por exemplo, tinha o maior problema de ficar comigo. E eu descobri que era uma questão. Eu precisei tratar na terapia, que eu acho que eu tinha medo mesmo do que eu ia ouvir de mim mesma quando eu estivesse nesses meus momentos, né? Como é que foi para você? Eu acho que foi naturalmente, assim, isso foi acontecendo. Isso foi acontecendo e eu acho que faz parte do autoconhecimento, porque a gente vai, durante a vida, repetindo padrão de comportamento até a gente se libertar. Até a gente, opa, estou repetindo de novo aqui. E a partir do momento que eu comecei a não repetir, parece que limpou um karma, assim, na minha vida. Até então eu tinha eu não tinha nem preocupação, mas eu tinha essa necessidade. Tanto que agora eu estou muito mais tranquila nas minhas relações. Isso é o que deve se dar o nome de uma relação madura, né? Eu acho que sim. Talvez menos insegura de quando a gente é mais nova. Eu não sei porque eu tô casada há muito tempo, então eu também não sei o que seria agora ter uma relação nova, né? Mas eu acho que talvez passe por aí, né? Ser uma relação mais... E às vezes, assim, a distância, ela não é um obstáculo quando você se sente verdadeiramente amada, sabe? Realmente alguém que tope o seu pacote, que esteja disposto a encarar esse desafio da distância, de se relacionar com uma pessoa que não vai estar ali 24 horas, nem para fazer o jantar ali às 6 da tarde, né? Nem para compartilhar todos os dias. Mas pode ser bom quando a gente está junto também, né? Quando a gente ficar 3 meses juntos, daí fica um pouco lá, um pouco cá, porque tem que trabalhar, ele tem que trabalhar, claro. Eu também tenho que trabalhar. E eu acho bonito isso de você... de 2 caminhos se encontrarem, sabe, juntos, de não virar um só. Talvez essa seja sua individualidade. A minha mãe, eu me lembro que quando ela se separou do meu pai, ela estava perto dessa idade, e aí ela falou, e a gente ficava, os filhos, meio desesperados dela ficar sozinha. A gente falava para ela, mãe, você não vai casar? Ela falava, você tá louca? Agora eu consegui me livrar disso, eu vou querer casar de novo. E a gente achava isso muito estranho. Assim. Agora eu consigo entender. Eu acho que a gente, parece que a gente foi criada muito para estar num casamento. E que se você não tiver, parece que está faltando uma parte de você. E, na verdade, você pode ser muito inteira, sem necessariamente estar numa relação até sozinha, 100%, e tudo bem, né? É claro que assim, me passa pela cabeça, né? É claro que a vida não é perfeita, né, gente? Nada é perfeito. Claro que eu sinto falta de ter tido uma relação em que eu estivesse, né, conseguisse da gente estar junto, casado e criar o filho junto, casado.
né? Isso não aconteceu para mim. E claro que eu gostaria que isso tivesse acontecido, até, por exemplo, né, até que minha filha tivesse a maioridade, por exemplo, né, chegasse aos 20 anos, depois eu separava. Faz 18, eu separo depois. Mas não consegui, né? Isso, claro, dá uma frustraçãozinha, assim, mas é a vida. Foi assim. Letícia, você tem papéis muito marcantes, continua muito ativa como atriz e já, enfim, há bastante tempo existe uma discussão sobre o espaço para essa mulher madura na dramaturgia. Uma cobrança, inclusive, das atrizes, né? Porque a gente sabe o que acontecia, né? Chegava numa determinada idade, você parava de fazer a protagonista para fazer a mãe da protagonista até que você desaparecia. Você acha que isso hoje já está mudando? Hoje já tem espaço para essas personagens que refletem essa nova mulher de 40, de 50, de 60 anos? Eu acho que está mudando devagar. Né? Estamos nesse movimento. Eu percebo assim que ainda tem muito isso. Por exemplo, eu sou mãe de meninos grandes de 18 anos desde que eu tenho 30, gente. E aí eu falei, pô, quando eu chegar ali nos 50, você vó já? Né? Também esquisito isso, mas aconteceu. E agora, não sei se é coincidência ou não, a gente está falando sobre isso, mas eu vou fazer uma personagem agora, depois de 7 anos sem fazer novela, né? Eu saí da Globo foi na pandemia. Na pandemia, desde lá até aqui, eu não trabalhei mais na TV, eu só fiz série e cinema. E que foi muito legal, porque me possibilitou viver personagens fora da caixinha, fora daquela caixinha que querem te colocar sempre, né? Você fazer aquele tipo de personagem, você é boa nesse e tal. Mas eu ainda tive a sorte de, na minha trajetória dentro da TV Globo, ter feito muitas coisas diferentes. Eu fiz personagens dramáticas, vilãs, comédia, fiz de tudo. Mas ainda tinha assim, uma tendência de colocar mais ali na perua, na mulher e tal, né? E tal, que uma coisa que eu queria fugir. Queria fugir desse estereótipo, sabe? Eu quero, tudo bem, fazer uma vez. Aí no próximo eu quero fazer diferente, né? Quero fazer outra. Então, agora, por exemplo, eu vou viver uma personagem que ela vai transitar dos 30 aos 48. Olha só. E ela vai ter um passado, vai ter esse meio e vai ter o momento atual. E eu, por um momento, eu falei assim, será que vão me chamar, né? Porque eu sabia que tinha essa possibilidade de fazer, mas falei, uai, será que ainda dá, né, para transitar nesse período todo? Mas eu acho que hoje em dia a gente também tem muitos recursos de câmera, de fotografia, que também ajudam nisso, porque eu acho que a jovialidade, ela existe em mim. Eu tenho 52, mas eu sou uma mulher ativa, né, que eu me sinto uma menina. Às vezes eu me sinto mais mais energia do que eu tinha quando eu era mais jovem, né? Então eu acho que pode estar havendo uma quebra de paradigma, assim, né? Não pode estar havendo Eu fui fazer uma série em Portugal, por exemplo, que as personagens principais eram todas acima de 40. Ninguém mais novo era o principal. Mas e qual era o perfil dessas personagens? Eram mulheres que estavam ativas ainda, trabalhando? Não, mulheres... Não era a mãe do núcleo, né? Eram mães também, mães e ativas, né? E
e sendo desejadas por homens. Porque a questão não é ser mãe, né? Porque o que a gente via nas mães, nas novelas, nas mulheres acima de 40, era aquela mãe bondosa, que cuida do lar, dos filhos. Ela não tinha uma vida sexual, ela não tinha um romance, não tinha ela não romance, trabalhava, nada, ela não tinha nada. Ela fazia aquele papel mãe de clichê, Aham. né? Como se mãe não fosse outra coisa além disso, né? Aliás, falando nisso, você, até a última semana, eu acho, eu vi notícias suas, porque você tinha postado fotos nuas. Não, ensaio. não exatamente nua, né? Não, mas é que não tá aparecendo nenhuma parte do corpo, mas você fez as fotos no ensaio nua, né? E aí vira toda uma repercussão na mídia, né? Vira uma conversa. Tal. Você acha que ainda tem isso, dessa questão de as pessoas ficarem chocadas com uma mulher que, inclusive, tem mais de 50 anos mostrar o corpo? Eu acho que tem pessoas mais evoluídas, outras que ainda precisam evoluir, porque eu acho que a beleza, gente, ela tá na energia, né? Eu acho que ela vai para além do físico. Eu acho tão bonito, às vezes, ver uma mulher mais velha, com todas as rugas, sabe? E mostrando ali a sua beleza, sabe? A beleza da sua idade. Isso está acontecendo agora com mais frequência, eu acho. Inclusive porque, se você for pensar, a gente não tinha mulheres assim nem em campanhas de beleza, de produtos E agora de tem beleza, muito de mais. maquiagem. A gente não via beleza, ou seja, referências à beleza com uma mulher que tivesse mais de 20 anos. E hoje em dia você vê muito mais, né, isso acontecer. Ainda está... É pouco, mas vê. A gente ainda está nessa Me transformação. irrita demais ver, por exemplo, propaganda de creme para as rugas, com mulheres que não têm absolutamente nenhuma ruga. Eu fico pensando, para quem essa marca está querendo vender? Porque comigo não está conversando, né? Exatamente. Porque, claro, assim, eu tenho as minhas rugas, mas eu me cuido e tal, assim, eu quero olhar, ver que tem uma pele cuidada, hidratada, mas que também tem os Poderia sinais ser também. você. Poderia ser eu, poderia ser você, poderia ser você, mas infelizmente parece que as marcas não entenderam ainda, né? Ainda não. É verdade, ainda não. A maioria não. Mas hoje em dia já tem pessoas antenadas. Eu tenho muita vontade de ter uma linha minha, inclusive eu tenho uma parceira que é farmacêutica, maravilhosa. Ela é mãe da melhor amiga da minha filha e a gente tem essa parceria e a gente quer desenvolver uma linha também. Isso é muito legal, porque essa é uma coisa que no Brasil tem muito menos do que as atrizes fora do Brasil, eu sinto isso, nos Estados Unidos tem esse lado empreendedora também, né, de usar sua imagem para ter produtos, para ter linhas de você. Então é uma dessas que está pensando em seguir por esse caminho. E eu confio muito nela, né, porque ela é uma pessoa realmente CDF no bom sentido e que eu já usei coisas da farmácia dela, né? A gente troca muito em relação a isso e a gente está pensando em desenvolver isso. E eu acho, não só isso, como suplementos também, porque às vezes a gente tem uma farmácia ou outra. Você não fica desconfiada? Eu fico desconfiada, assim, de será que é legal? Será que é bom? Será que né, vem o produto, como é que eles chamam? O ativo. O princípio ativo realmente bacana. Se está ali dentro daquela cápsula que você está tomando, né? Foi o que eu fiz. Jujuba de colágeno que você está Foi o que eu fiz. Eu tenho uma marca de suplemento. Pois empreendendo depois dos 50. Você também é maravilhoso. Eu acho que é isso, a gente começando outras coisas, porque o teu olhar tá para a tua necessidade que não está sendo atendida pelo mercado. Exatamente. Né? Eu não posso... Eu já vi que justamente eu não converso com essa coisa óbvia do mercado, não é? Você tem que ir num produto que realmente seja já que não estão fazendo tipo de pele. Já que não estão fazendo para a gente faz, né? Bom, a gente está chegando num momento agora que aqui do podcast, que é No Calor do Momento. É um quadro rápido em que a gente faz perguntas bate-bola. Uma coisa Marília Gabriela. Eu demoro um pouco, mas não tem problema, porque a gente está na perimenopausa, então pode ter um delay entre a pergunta e a resposta. Mas eu te entendo, eu também às vezes não consigo pensar em coisas muito inteligentes ou legais. Uma baita sacada. Uma sacada. Super, tipo Tata Werneck, que me responde tudo. Tudo bem, a gente tá na mesma página. Mas, vamos começar. Um clichê sobre a maturidade que você detesta.
Um clichê que eu detesto: mulher mais velha não pode namorar homem mais novo. É um baita clichê. Baita. Aliás, a gente estava falando sobre com a isso hoje com a Fátima hoje, Bernardes. Né? O que ainda te dá borboletas no estômago? Ai, uma nova personagem, atuar. Legal. Que bom que isso continua assim, né? Uma delícia. E um ritual que você não abre mão? Meu ritual comigo mesma, meus ritos pela manhã, minhas orações que eu faço, meu autocuidado. Quanto tempo demora esse seu ritual de manhã para você depois reconectar eu estava até pensando nisso, que eu falei, gente, agora eu vou estar lá tendo que trabalhar, né? Porque novela é diferente o ritmo e tal. Falei, quantas horas antes eu vou ter que acordar para eu conseguir fazer tudo que eu quero fazer, né? Que é justamente o rito tibetano, por exemplo, eu preciso fazer depois de tomar banho. Porque se eu fizer ele tomar banho depois, eu acabo com todo o efeito dele, que é o gerar calor no meu corpo, que é acordar o meu corpo, o meu metabolismo. Então, você tem que armazenar esse calor. Então, primeiro de tudo, eu tenho que tomar banho. Depois, eu tenho que fazer o rito. Que esse rito, se eu fizer ele completinho, ele demora uns 20 minutos. Daí tem todo o ritual antes do rito, né? Que é a água morna em jejum, com a cúrcuma, com o própolis, e às vezes eu boto ashwagandha. Aí eu gosto de tomar o sucão, aí depois eu como, porque eu adoro café da manhã, eu como bem no café da manhã. Se eu sair sem café da manhã, fico triste. Então, tudo isso aí vai aí umas 2 horas. Né? Vai um tempo. Vai um tempo para fazer com calma, né? Para o intestino funcionar, porque também se eu sair com pressa, o intestino não funciona. O que é envelhecer bem para você? Eu acho que é envelhecer com saúde, com alegria, né? com energia vital, com vontade de viver, vontade de fazer, vontade de começar, de recomeçar. E o que você não tolera mais hoje? Eu não tolero mais nenhum tipo de hipocrisia, de falsidade, preconceito, que tentem dizer o que eu tenho ou não tenho que fazer, que tentem estar onde eu não quero estar, não preciso estar. Ir a lugares que eu... você tem que ir. Não tenho nada. Eu só vou se for me fazer bem. O que não me faz bem, eu não tolero mais. O pior e o melhor da maturidade? O melhor eu acho que é a sabedoria. Mais discernimento, mais rédeas da sua vida, né? Tantas coisas boas. O pior o que pior que pode acontecer é isso, é você não estar com tanta força mais, não poder fazer aquilo que você fazia, é o joelho às vezes que pode dar um problema, espero que não, mas a gente vai tomando colágeno 2, 3, né, para isso não acontecer, fazer musculação, uma coisa que não é uma coisa que eu amo fazer, mas todos os fisioterapeutas falam, tem que fazer. Depois dos 40, para você sustentar a sua carcaça, a sua estrutura óssea, você tem que fazer. Vamos lá, maromba. Bora lá. Eu não sou daquela coisa de pegar. Não gosto disso. Eu não quero me machucar, né? Só quero estar bem. Só isso. Queremos. Vamos estar bem. Letícia, muito obrigada. Super obrigada. Obrigada a vocês. Prazer. Obrigada a vocês. E obrigada pela companhia. Obrigada, gente. Talks fica obrigada por aqui. Também.